E aí, beleza? Vamos continuar então nosso estudo sobre a força normal e hoje a gente vai estudar a atuação dela na resultante centrípeta, quando a gente tem um movimento circular. Então, olha só, a força normal no globo da morte é o que a gente vai estudar primeiro aqui. Então é o seguinte, primeira coisa, você sabe o que é um globo da morte? Você já ouviu falar em um? Muita gente nunca ouviu falar, principalmente porque nunca foi em um circo na vida. Quem conhece um Globo da Morte, com certeza é porque já foi num circo ou já viu alguma apresentação circense na TV aí. Ok? O Globo da Morte, então, é essa esfera metálica, onde ficam dois ou mais motociclistas se cruzando aqui em velocidades, digamos assim, para a situação, velocidades altas. Então, eles ficam aqui se cruzando, passa aqui no looping, né? Passa de cabeça para baixo lá em cima, hora fica circulando aqui pelo meio, e sempre passando muito próximo de colidir um ao outro. Isso deixa o público bastante, vamos dizer assim, animado pela quase colisão. O povo gosta de um mal feito, né? Não sei. Mas a adrenalina, né? Você se sente... você sente a adrenalina do cara, vamos dizer assim. Mas como é possível fazer esse looping, né? Como é possível um cara que está aqui embaixo pegar a moto, acelerar e passar lá em cima sem cair? É aí que entra o que a gente vai estudar hoje, a resultante centrípeta. Galera, no movimento circular a gente sabe que o que mantém o objeto no movimento circular é a força centrípeta. Quando esse cara, quando esse motociclista estiver no ponto mais alto aqui, tem uma força resultante apontando aqui para o centro da trajetória. É o que a gente chama de resultante centrípeta, tá ok? É essa força que mantém ele no movimento circular aqui, tá ok? Então ele tem uma velocidade sempre tangencial, vamos supor que ele está aqui fazendo esse movimento em sentido anti-horário. Então ele tem uma velocidade sempre tangencial à trajetória, mas o que mantém ele sempre mudando a sua trajetória, né, para ficar no movimento circular, é a resultante centrípeta. A gente vai ver aqui então quem que compõe essa resultante e vamos ver que a força normal tem a ver com isso, tá ok? Também vamos ver qual que é a velocidade mínima então para esse cara conseguir fazer esse looping. Então fica comigo aí. Um recado, se você não está inscrito ainda, se inscreve, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que é novidade aqui do canal. Olha só. Então, a gente tem aqui, essa circunferência representando o globo da morte, tem um raio R aqui, esse é meu raio, tá? E tem esse motociclista aqui fazendo esses loopings, tá ok? O que a gente vai analisar aqui? Quais são as forças que atuam nesse cara? Quando ele está aqui no ponto mais baixo, a gente tem sempre o quê? O peso para baixo, né? Então tem o peso dele aqui, na vertical para baixo, né? Peso não só do motociclista, do conjunto todo. E temos a força normal. Quando ele está aqui no ponto mais baixo, para onde que essa força normal vai estar apontando? Vai estar apontando para cima, certo? Porque a superfície está abaixo dele e a normal sempre aponta no sentido oposto da superfície. Ela é perpendicular à superfície, mas a direção é perpendicular, mas se a superfície está abaixo da pessoa, a normal aponta para cima. Por isso que eu digo que é sempre oposta, tá? O sentido. Superfície para baixo, força para cima. Então tá aqui a força normal. Tá ok? São essas duas forças que atuam nesse cara. Beleza? E quando ele está no ponto mais alto, nós temos o peso para baixo. Lembra que o peso é sempre para baixo, né? O peso dele mais a moto para baixo. E a normal também para baixo. Porque agora a superfície está acima do cara. Se está acima dele, a normal é para baixo, tá? Sempre oposta. Perpendicular e sentido oposto. Então, olha só essas duas situações. Na primeira de baixo, normal para cima, peso para baixo. Na segunda de cima, normal e peso para baixo. Pessoal, lembrem-se, no movimento circular a gente tem uma resultante centrípeta. A força resultante sempre vai apontar aqui para o meio, Está apontando para cá, tá? Então, a gente tem
a força resultante centrípeta vai ser igual a quem? Depende da situação, no ponto mais alto ou no ponto mais baixo, é o que a gente vai analisar. Então, olha só. Primeiro eu vou analisar no ponto mais baixo. No ponto mais baixo, ó, força resultante igual massa vezes aceleração. Vou aplicar a segunda lei de Newton nesse cara. Quem que é a força resultante? É a resultante centrípeta, ou eu posso chamar de força centrípeta, dá na mesma. Então, vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Alguns detalhes aqui agora. Quem que é minha força centrípeta no ponto mais baixo? É a força que estiver para cima menos a que estiver para baixo. Então, normal menos o peso é igual a massa vezes... O que é aceleração centrípeta? Gente, é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Por isso que eu até coloquei o raio aqui, porque ele é importante. Tá? Então, o que acontece? Se eu quero achar a força normal, por exemplo, quanto que vale a força de contato, é só isolar ela. Ou se eu quero achar velocidade, vai ser no caso aqui do ponto mais alto, qual que é a velocidade mínima aqui no ponto mais alto para ele não cair, e já vai chegar lá. Mas então fica normal menos o peso igual a mv ao quadrado sobre o raio. Isolando isso, ó, vai ficar normal, vai ficar mv ao quadrado sobre o raio mais a massa vezes a gravidade. Essa é a força normal aqui no ponto mais baixo. Mas o que eu quero saber mesmo é como que o cara consegue passar lá no ponto mais alto. Como é possível e qual velocidade ele tem que estar. Então, eu vou aplicar essa mesma ideia para o ponto mais alto. Ó. No ponto mais alto, a ideia é a mesma. Força centrípeta igual massa vezes aceleração centrípeta. Então, quem que é a força centrípeta? São as duas forças aqui, normal e peso, estão apontando aqui para o centro. Eu vou considerar as duas, ó, N mais P. Vocês devem estar se perguntando, uai, se embaixo o que era para cima considerei positivo e para baixo negativo, aqui não deveria ser as duas negativas? Poderia, só que a gente teria que considerar a aceleração centrípeta negativa também, já que o centro está para baixo aqui. Aí ia ficar negativo dos dois lados, no fim ia dar na mesma. Então, considera positivo mesmo. Normal mais peso igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Então, se eu quiser saber quanto que vale a força normal, ó, quanto que vale a força normal, é só fazer então mv ao quadrado sobre o raio menos o peso, que é a massa vezes a gravidade. Tá? Só que tem um detalhe aqui. Muitos exercícios não me pedem para encontrar a força normal. Eles querem saber qual que é a velocidade mínima que o cara tem que estar lá no ponto mais alto para ele não cair. Pessoal, vamos analisar o seguinte. Ó, deixa eu só destacar isso aqui. Então, reparem que no ponto mais baixo ou no ponto mais alto, para eu determinar normal, só mudo esse mais com esse menos. Tá? E agora, para eu determinar qual que é a mínima velocidade que o cara tem que estar no ponto mais alto. Gente, concorda comigo que se ele cair daqui, para ele cair, a normal tem que valer quanto? 0, não é? Quando ele descolar do ponto mais alto aqui, do globo, a normal vai valer 0, ele vai despencar. Então, se eu quero saber qual que é a velocidade mínima que o cara tem que estar lá no ponto mais alto, eu vou pegar essa equação aqui, ó, e colocar 0 no lugar da normal. Como vai ficar? 0 é igual a mv ao quadrado sobre o raio menos a massa vezes a gravidade. Se menos a massa vezes a gravidade, pode passar para cá positivo, né? Então, mg igual a mv ao quadrado sobre o raio. Quem que eu quero saber, né? A velocidade, para eu achar aqui a tal da velocidade mínima. Então, olha só. Primeiro, corta as massas, passa o raio multiplicando. Não vai ficar assim, ó, g vezes r é igual a v ao quadrado? Então, a velocidade é o quê? É a raiz da aceleração gravitacional vezes o raio da trajetória.
Observem alguns detalhes aqui. O primeiro detalhe é, não importa a massa do cara, não importa a massa da moto. A velocidade que ele precisa passar no ponto mais alto depende só do raio do globo da morte e da aceleração gravitacional. Então, V igual a raiz de G vezes R, tá ok? Não importa a massa, tá ok? Pode ser um gordão, um magrinho, pode ser uma moto pesada ou leve. O que importa é com qual velocidade ele vai chegar lá em cima, tá ok? Outro detalhe é que isso aqui tem que estar no sistema internacional, né? Rho em metro, G em metro por segundo ao quadrado, então a velocidade vai estar em metro por segundo, tá ok? Galera, então a gente aprendeu a determinar a velocidade mínima para o cara não cair lá de cima. Vamos fazer alguns exercícios? Ó, aprendemos a determinar normal no ponto mais baixo, no ponto mais alto e a velocidade mínima lá no ponto mais alto para ele não cair. Vamos fazer dois exemplos aqui. Exemplo 1. Ó, considere a figura a seguir na qual é mostrado um piloto acrobata fazendo sua moto girar por dentro de um globo da morte. Ao realizar o movimento de loop dentro do globo da morte, ou seja, percorrendo a trajetória A, B, C, D mostrada aqui nessa figura, ó, o piloto precisa manter uma velocidade mínima de sua moto para que a mesma não caia ao passar pelo ponto mais alto do globo, que é o ponto A. Nessas condições, a velocidade mínima V da moto, de forma que a mesma não caia ao passar pelo ponto A, dado que o globo da morte tem um raio de 3,6 metros, considere G 10 metros por segundo quadrado, qual que é a velocidade? Pessoal, quanto maior for o raio, mais rápido tem que estar, né? Isso a gente viu ali. Gente, a gente já viu como que chega na fórmula. Eu não vou fazer a dedução de novo, já vou pôr ela aqui, ó. V igual a raiz da aceleração gravitacional vezes o raio do globo. Tá? Se quiser ver de novo como chega na fórmula, só ir ali no slide anterior. Então vai ficar como? Raiz de 10 vezes 3,6, ou seja, raiz de 36. Quanto que é a raiz de 36? 6. Mas qual que é a unidade da velocidade aqui? Metros por segundo. Aí o que acontece? Você está distraído, vai lá e marca A, 6 km por hora. Não, né, gente? 6 metros por segundo, tem que multiplicar por 3,6 para passar para km por hora, porque as opções estão todas em km por hora, e vai dar, então, igual a 21,6 km por hora. Letra C, então, beleza? Ó, mais um. A apresentação de motociclista dentro do globo da morte é sempre um momento empolgante de uma sessão de circo, pois ao atingir o ponto mais alto do globo, eles ficam de ponta cabeça. Para que, nesse momento, o motociclista não caia, é necessário que ele esteja a uma velocidade mínima V, que se relaciona com o raio do globo R e a aceleração da gravidade G pela expressão que a gente já conhece, ó, V igual a raiz de GR, com R dado em metros. Considere que no ponto mais alto de um globo da morte, o motociclista não caiu, pois estava a uma velocidade mínima de 27 km por hora. Assim sendo, qual que é o raio do globo aproximadamente em metros? Considere aí o G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Gente, a fórmula que a gente já conhece, está até aí no enunciado, para você não esquecer, é V igual a raiz de G vezes R, né? Então, se o meu intuito é achar o raio, eu vou isolar ele, ó. O que vai acontecer aqui? Vai passar essa raiz quadrada como um expoente ao quadrado, né? V ao quadrado igual a G vezes R, e o G passa dividindo. Ou seja, vai ficar que o raio é igual a velocidade ao quadrado dividido por G. Pessoal, quanto que é a velocidade? 27 km por hora. Só que eu tenho que usar aqui essa velocidade em metro por segundo. Tem que dividir ela aqui por 3,6, que vai dar 7,5 metros por segundo, tá? Então vai ficar, ó, 7,5 ao quadrado dividido por 10, que é o G. Gente, 7,5 ao quadrado é aproximadamente 56,2, tá? Dividido por 10, teremos então 56,2 dividido por 10, daí aproximadamente 5,6 metros. Então, a partir da velocidade mínima e da gravidade,
eu consegui determinar então qual que tem que ser o raio do globo da morte. Beleza? Tranquilo? Letra o quê então? Letra A, ó, nessa foi A mesmo, foi pegadinha igual na anterior não. Tranquilo? Só entenderam a ideia? Sempre que tiver então globo da morte, looping de montanha-russa, isso funciona, tá ok? Então, espero que tenha sido esclarecedor. Se curtiu, deixa um like. Qualquer coisa, deixa um comentário, dúvida, sugestão, crítica, qualquer coisa mesmo. Se não está inscrito ainda, se inscreve, ativa as notificações. Até o próximo vídeo.